Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Na verdade, hoje nós estamos em live, né? Diferente quando vocês me observam nos videozinhos e mandam as perguntas. Hoje vocês têm a possibilidade de fazer perguntas e eu estou aqui para responder. Seja bem-vindo, Felipe. Eu vou dar mais um intervalinho, um tempinho para todo mundo vir entrar, tá bom? Em 5 minutinhos. Mas quem não entrar, depois vai ver aí nas redes sociais. Nós vamos fazer algumas montagens da live, mas vai ser legal. E assim, eu tenho hoje 8 perguntas para vocês, tá? Que na verdade eu vou responder, mas isso não impede de vocês contribuírem também para que a pergunta seja cada vez mais cheia de experiências, não só da minha, mas a de vocês também. Tenho certeza que tem muita gente que já tem experiência na área de alimentos e quer cada vez mais crescer, e é por isso que vocês estão aqui. Então eu conto com a participação de todos também. E eu acredito que vai servir muito para todos, porque como eu falei na prévia, né, é um assunto que normalmente... Desculpa, gente, eu acho que foi a conexão aqui. Cenanda aqui, viva bem, seja bem-vinda. Como eu estava falando na prévia, e na verdade eu falei, que é um assunto complicado de se falar quando a gente fala de estudo, teoria, porque realmente a gente não vê na teoria como a gente tem que se comportar com relação às atitudes que a gente tem que ter no dia a dia. Porém, quando a gente tem essas experiências, às vezes não tão boas, mas a gente precisa ter elas como base para crescimento, olhar e falar, não vou mais errar, e dali em diante fazer um trabalho melhor em cima do erro, tá? Bom, vamos lá. Eu acredito que já tenha dado aí os 5 minutinhos e eu vou começar a live, ok? Então, o que vamos falar hoje? Não sei se vocês perceberam, mas tem uma prévia ainda melhor do que a que eu coloquei ontem, em um vídeo que eu fiz falando, essa atitude fez muita diferença na minha vida, né? E aí eu coloquei, essa atitude fez muita diferença no meu crescimento profissional. E realmente tem atitudes que fazem diferença na vida da gente, na empresa, no profissional. E uma coisa interessante, né, que me colocam bastante como pergunta e que eu trouxe hoje é a primeira pergunta: qual atitude fez diferença na sua vida, né, para esse crescimento profissional dentro da empresa, né? Bom, assim, eu acredito, na minha opinião, é simplesmente não desistir. Desde o início, não vou dizer que não foi difícil porque realmente foi a empresa do zero, né? Eu tive que fazer o controle de qualidade da empresa do zero. E isso foi importante para mim, porque eu tive a experiência de crescer sozinha. Naquele momento não tinha nenhum profissional da área de alimentos que pudesse naquele momento, exatamente naquele momento, me ajudar. E é por isso que, assim, eu vejo muito essa possibilidade de ajudar, ajudar pessoas que trabalham com alimentos, justamente porque eu não tive. E eu acredito que se as pessoas tiverem, elas vão ter esse apoio melhor do que eu tive no momento. A gente vê muito hoje em dia falar de consultores de alimentos, né?
Ou seja, pessoas formadas na área de alimentos como um todo, não só nutricionistas, que trabalham nessa consultoria. Mas eu pouco vejo, observo pessoas falando de como abrir sua própria empresa. E se você perceber, essas pessoas que fazem consultoria e até as que não fazem consultoria, pessoas comuns que gostam de cozinhar, que tem isso como um hobby, porém tem o sonho de ter algum comércio da área de alimentos, elas têm conhecimento da área, têm conhecimento do produto. Então, por que não? Né? Por que não investir nessa vontade, nesse sonho? Não vou dizer que vai ser fácil, mas a atitude que fez diferença para mim foi não desistir. Porque eu fico pensando que se eu desistisse, o que ia acontecer, né? Eu tenho, graças a Deus, hoje 7 pessoas comigo e são pessoas que realmente precisam da empresa, que faz a diferença na vida financeira delas, na vida pessoal delas, na vida profissional delas. E hoje a empresa cresceu, é reconhecida, eu acredito, tem um sucesso que eu almejei, né? Logicamente que eu quero muito mais, coloco outros pontos, mas eu tenho planos que são por etapas. E isso fez diferença também, essa atitude fez diferença para que eu não desistisse, que é a minha atitude que eu falo a vocês, não desistam. Porque a gente coloca metas por etapas, metas que naquele momento você consegue alcançar. E quando você alcança, você já coloca metas mais altas, sonhos mais altos. E você separar metas é o que te faz, com certeza, não desistir. Porque você não vai começar desde o início colocando coisas que naquele momento não cabem para sua situação. Que naquele momento é difícil porque você está começando. Mas que já é um começo. Entendeu? E eu sempre falo, tá com medo, vai mesmo assim. Porque quando a gente pensa em não desistir, é assim, é o medo. Eu vou desistir. Por que eu vou desistir? Porque eu tô com medo, né? E isso, quando o medo ele é bom assim, quando você tem um medo e você supera esse medo não desistindo. Mas a partir do momento que você tem medo e ele simplesmente te bloqueia, o medo me bloqueou, não vou mais fazer isso que eu estava pensando da primeira etapa, porque eu tô com medo. Você tem a tendência a ficar ali, mediano, por conta do medo. Então, uma coisa interessante, né? É um sentimento interessante que a gente acaba criando, que é o medo. Mas a gente tem que ter muito cuidado com esse sentimento, porque ao mesmo tempo que ele pode te fazer melhorar cada vez mais o seu aprendizado, a sua capacidade de raciocinar, as suas experiências, ele pode te parar. Então eu acredito que a atitude que fez diferença realmente na minha vida, para o crescimento profissional, para o crescimento da empresa, foi não desistir. E sempre que vocês forem ter o negócio de vocês, é a dica que eu dou. Coloquem isso tudo por etapa. A etapa que eu tenho que seguir hoje e que eu posso conseguir hoje, que está ao meu alcance. Que eu consigo lidar com aquelas situações, que eu tenho tempo para fazer, que eu tenho uma equipe para fazer. Se depender só de mim, o tempo que eu tenho, as condições financeiras que eu tenho. Não vamos colocar os pés pelas mãos, porque o início ele é complicado, nem sempre as pessoas estão do seu lado, você tem uma equipe para formar, você tem um desejo profissional ainda de se desenvolver e tudo é novo. E a gente vai errar. Só que errar tem que ser o momento em que você consiga sempre ter uma boa recuperação, tá? Isso é extremamente importante, ok? Então, essa foi a pergunta número 1, qual atitude fez diferença? E eu espero ter ajudado todos vocês.
ok? E a segunda é, essa atitude eu devo ter desde o início? Sim, não pensem ao contrário. A atitude de não desistir, vocês precisam ter desde o início. Porque se desistir, você olha para trás e você pensa, o que teria acontecido se eu não tivesse desistido? Você nunca tem a resposta. E ocorrem algumas frustrações. Eu que tenho a empresa e às vezes eu olho para trás, pequenas coisas que eu deixei passar e eu já vejo, meu Deus, era para eu ter feito, mesmo eu errando, era para eu ter feito, porque os erros, eles são uma ponte muito grande para o nosso aprendizado. Imagine se eu tivesse desistido da empresa. Tem funcionários que hoje chegam comigo e falam assim, nossa, é que na verdade não é só porque eu trabalho aqui, né? A empresa, ela faz parte do bairro, ela tem ela já tem um vínculo, né, com as pessoas que vêm aqui, porque já existe há 20 anos. O meu pai me deixou essa herança, né? Não é só uma herança, tá longe de ser uma herança apenas financeira. É uma herança de progresso, onde eu pude colocar a minha profissão, onde eu pude dar emprego a outras pessoas, onde eu pude fazer projetos sociais, ajudar outras pessoas também, com recursos financeiros mais baixos, né, do próprio bairro. Então, assim, desde o início, eu não desisti, mas pensem, se eu tivesse desistido, quantas coisas eu deixaria para trás, né? Quantos eventos já não aconteceram porque essa empresa existe. Então, superar o medo, não deixar o medo te travar, não deixar que os erros, eles possam te desestimular. A gente fica desestimulado? Fica. A gente fica até estressado, né? Isso eu digo assim que isso é normal, né? Quem tem empresa, às vezes acontece muito, e tem dias que eu tô mais estressada, porque só quem sabe o que a gente passa realmente é quem tá na direção, que tá vendo tudo, que tá observando tudo que tá acontecendo e acaba que a gente tem os nossos momentos de tristeza, nossos momentos de estresse, mas, gente, isso é normal. Se a gente trabalha também de carteira assinada ou como diária, fazendo o que a gente gosta, a gente também tem estresse, a gente também tem problemas, a gente também tem tristezas e dificuldades, mas ficar parado ali remoendo, ficar parado ali pensando, não vai ajudar. Tem que seguir daí pra frente. É essa atitude que vai fazer diferença e é essa atitude que tem que ter desde o início. Tá com medo, vai com medo mesmo, entendeu? Não desiste e se errar, continua. Não pode errar só por errar, porque errar todo mundo vai errar, mas ter a consciência de que aquele erro, ele pode ser a chance de você progredir, ou seja, o problema que virou solução. Eu tive ultimamente alguns problemas na empresa, só que eu tive a possibilidade de olhar para o problema ou para os erros e pensar, bom, é a partir daqui que eu preciso melhorar, eu já sei onde eu vou melhorar. E aí, às vezes, a gente fica pensando, eu já fiquei pensando, já conversei com algumas pessoas sobre isso, que tem também empresa. Poxa, parece que dá vontade, assim, será que eu vou mudar? Não. A sua essência, eu sempre penso, a nossa essência, ela vai ficar. O que tem que melhorar é o nosso profissional. E a gente precisa saber dividir isso. O meu pessoal é assim, certo? E é meu, é minha característica, é minha personalidade. O meu profissional é outra coisa. É ali que eu preciso mudar, é ali que eu preciso melhorar. Então tem erros que eu já não cometo mais. Mas eu aprendi fazendo. É um risco que a gente corre e que é normal, né? A gente corre risco o tempo inteiro. Se a gente, mesmo com carteira assinada ou com diária, a gente corre riscos. E isso é normal, tá? Se alguém quiser também fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade, tá? Eu tô colocando aqui as perguntas
que as pessoas me perguntam. E por incrível que pareça, as pessoas me perguntam mais na rua. Muitos de vocês perguntam no meu privado, no direct. Mas eu sou... na rua, hoje em dia, muitas pessoas me param. E eu vejo que isso também, né, graças a Deus, tem a ver com o nosso bom trabalho que a gente está fazendo nas redes sociais. Toda semana, assim, eu vejo pessoas me dando um retorno no meu WhatsApp ou pessoalmente dos vídeos e tirando dúvidas. Então, essas foram as perguntas que eu juntei tudo e trouxe para cá para vocês. E eu vi que tem uma necessidade muito grande das pessoas se inspirarem em alguém, ou para começar, ou para não desistir, ou para se estimular novamente. E eu espero que contribua muito com vocês. Hoje eu vou receber uma pessoa aqui que eu vou também perguntar se eu posso usar como caso clínico, não necessariamente entrevistar, mas para justamente passar para vocês situações que acontecem dentro da área de manipulação de alimentos, dentro de uma empresa de alimentos, que é normal, que desistir não é uma boa solução, né? E que erros sempre vêm, isso a gente está sujeito, nós somos seres humanos, né? Então é algo realmente complicado, mas que não é o suficiente, não deve ser o motivo pelo qual a gente tem que desistir, tá? E também já me perguntaram qual é o motivo que as pessoas devem desistir. Eu não vejo muitos motivos, tá? Eu acho que sempre a pessoa tem que tentar. Mas o motivo que eu respondi pra pessoa é o seguinte: se realmente não tá te rendendo o suficiente para você manter o espaço, financeiramente falando, se você não consegue pagar seus funcionários, se você não consegue se pagar, se você não tem salário e não tá mantendo o espaço, realmente nesse caso é muito complicado. Mas para chegar nesse caso aí, alguma coisa aconteceu, tá? Alguns erros do passado foram cometidos. Mas eu já vi casos em que a pessoa fechou e voltou com força total e tá aí, até hoje. Então, até que me digam o contrário, eu aposto. Eu sempre aposto em dias melhores, em pessoas melhores, em uma reorganização do fluxo de caixa, da gestão financeira, da gestão dos controles de qualidade. Eu sempre aposto no melhor, tá? É sempre bom a gente ver os erros e continuar, isso é fato. Vamos à nossa terceira pergunta. Gente, vamos lá. Alguém pode me responder aí quanto tempo nós estamos aqui na live, por favor? Quanto tempo... Porque o Instagram, ele vai parar aqui a nossa conversa em 1 hora. Então, se alguém puder ir responder pra mim, eu agradeço, tá? Terceira pergunta: como identificar a hora que devo ter essa atitude? A hora que você deve ter... Bom, eu falei, na verdade, de algumas atitudes, né? Não desistir, o medo e o erro. Bom, quando eu tenho que ter essa atitude? Eu digo que, assim, o erro, ele é mais complicado de te dizer quando você tem essa atitude. Como identificar a hora que devo ter essa atitude? Porque, assim, o erro, primeiro, você tem que admitir que errou. E tem pessoas que têm muitas complicações em admitir que errou. Não conseguem ouvir críticas das pessoas. Elas não conseguem ter esse discernimento que ela não é única na empresa. Ela pode coordenar a empresa, ela pode ser responsável técnica da empresa, mas ela precisa ouvir dos funcionários, das pessoas de fora, dos clientes. A pessoa que está coordenando, ela precisa ter essa maturidade de entender que ali você também está aprendendo como todos os outros. Então, se você não aprender a ouvir críticas, não aprender a se autoavaliar e saber que errou, o que vai acontecer? Você nunca vai ter a possibilidade de crescer, olhar para o seu erro e dizer: esse aqui
eu não posso mais cometer? Qual seria a solução? Quais são os planos que eu posso ter para o futuro para não errar mais? Então isso é muito importante, mas eu preciso primeiro me libertar dessa condição de que eu sou o chefe, eu posso, eu consigo, eu preciso ter a condição de eterno aluno. Eu vou aprender com meus funcionários, eu vou aprender com meus erros, eu vou aprender com meus clientes e assim eu vou progredir. Então isso é muito importante. Não desistir. Não desistir depende muito dos sentimentos que eu tô, porque bate aquela vontade de desistir, né? Então é trabalhar os sentimentos que eu tô. Então quando eu falo assim, como identificar a hora de ter atitude, é justamente quando eu sinto. Quando eu sinto... Obrigada, Márcia. Então quando eu sinto... Quando eu sinto que eu tô errando, ou seja, que eu admiti meu erro, é hora de justamente ter uma atitude. Quando eu sinto que por exemplo, eu preciso melhorar, é hora de ter uma atitude. E principalmente, quando eu sinto vontade de desistir, eu sempre falo isso. As pessoas já até sabem, né? Calma e relaxa. Relaxa, respira. Por quê? Se você olhar ao seu redor, a empresa tá dando certo? Tá. Tem funcionários para trabalhar? Tem. Os funcionários desistiram de você? Não. Financeiramente falando, tá dando certo? Sim. O produto tá de qualidade? Sim. Tá bom? Tá. Os clientes estão reclamando? Não. Então, pra que você vai fechar a empresa? Você tá bem? Tá feliz, né? Tudo bem, naquele momento você tá triste, naquele momento você tá chateado, mas olha tudo que você construiu, olha todo aquele passado e vem até o dia de hoje, foi você que construiu, foi você que fez. Por que você vai jogar tudo isso? Se realmente está dando certo, não tem por que fazer isso. Então realmente é assim, é algo que realmente pode nos parar, né? Mas não deixe. Eu sempre digo, se pausar, tudo bem. Pausou, todo ser humano precisa pausar. Relaxa, viaja, sai com a família, mesmo que não viaje, mas sai com a família, vai assistir uma série. Tenha 1, 2 dias de folga. Pausou, melhorou o psicológico, melhorou todas as suas adversidades que estavam te incomodando, volta. Volta porque você olha e não tem motivos. Não tem motivos para largar tudo aquilo que você construiu. Então, ou seja, como identificar a hora que devo ter essa atitude? Tudo depende dos seus sentimentos. De como você tá, do que você sentiu, por que você sentiu. E aí, naquele momento que você sente que precisa melhorar, ou porque errou, ou porque queria desistir, ou porque você tá com medo, é hora. Identifique. Esses são sentimentos que é hora de você realmente ter atitude, de você ter uma atitude que vai melhorar o seu pessoal, o seu profissional e seus sentimentos e não ter mais essa vontade de fechar aquilo que você construiu durante tanto tempo que você dedicou aquele seu tempo, tá? Vamos agora à pergunta número 4. Lembrando que se vocês quiserem ter alguma pergunta aqui, fiquem à vontade, ok? Quanto tempo eu preciso para colocar em prática essa atitude? Na verdade, eu não sei em relação a tempo. Acho que tempo é muito subjetivo, abstrato, né? Cada um tem o seu tempo. Cada empresário, cada responsável técnico tem o seu tempo. Eu, por exemplo, tenho hoje 13 anos de formado. E 11 anos de formada, eu trabalhei em outras empresas de carteira assinada, às vezes trabalhando um período todo, né, 8 horas, às vezes meio período. Já fui consultora de alimentos, enfim, já trabalhei em várias áreas da nutrição. E aí, a gente cansa às vezes, eu pelo menos, tem gente que não cansa. Inclusive na semana retrasada, eu acho que no início do mês, uma pessoa me disse assim: Aline, você é águia. O que é águia? Ele me explicou. É a pessoa que não consegue ficar parada
fazendo a mesma coisa todos os dias, ou seja, é uma pessoa que não gosta de rotina. Eu tenho horror à rotina. Eu realmente não gosto. Então, assim, eu cheguei a trabalhar algum tempo por dinheiro. E isso é horrível. Isso estava me fazendo muito mal, só porque a gente precisa. É horrível a gente trabalhar só porque a gente precisa. Porque eu gostava do ambiente, só que o financeiro não compensava o cansaço, as cobranças. Em outros lugares, o que eu fazia era desfeito pela direção. Então, ou seja, se eu fazia um cardápio que eu fazia às vezes em 5 dias, porque eram muitas turmas e cada turma tinha uma idade diferente, a diretora ia lá e mudava tudo, ou então não liberava o dinheiro para comprar o lanche que eu queria, para fazer a alimentação, o almoço que eu queria. E isso desestimula a gente. A gente fica para baixo, a gente fica se sentindo mal, né? E quando tem muita pressão também. Então, durante 11 anos, eu realmente trabalhei para outras pessoas. E aí, quando eu tive a oportunidade de ter meu próprio negócio, poxa, é a hora de mudar de vida, eu quero mudar de vida. Então, assim, o tempo que eu precisei para isso foram 11 anos. E eu confesso ainda para vocês que eu tive a minha empresa por uma oportunidade. Eu nem corri atrás, na verdade. Eu tive uma oportunidade que o meu pai, graças a Deus, a ele, agradeço muito, me deu essa oportunidade de vida, de fazer as coisas acontecerem do meu jeito, do meu modo, de colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi na teoria, de colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi nas outras empresas e trazer para cá, para minha empresa. Então, o meu tempo foi esse, né? Dizer chega, agora é hora de parar, eu tenho que ter a minha empresa. Deu muito medo no início, tava só, não tinha ninguém que entendia do assunto, era só eu. Eu tive que fazer todos os controles de qualidade, todos os documentos que a vigilância pede. Eu tive que, até hoje sou eu que dou treinamento para os funcionários. Então, assim, tudo sou eu que faço na empresa dessa parte burocrática. Eu já estou até querendo sair um pouco da parte financeira administrativa para ficar sendo só nutricionista. Então, antes eu fazia tudo e hoje eu estou diminuindo as minhas tarefas por amor ao que eu faço. Eu amo o que eu faço. E não tem ninguém que esteja acima de mim, que tem que desfazer o que eu faço, ou não concordar o que eu faço, ou que eu tenho que ficar falando o tempo inteiro para tentar justificar o certo para uma pessoa que não entende o que eu falo, porque não entende de nutrição, não entende de produção de alimentos. Então, essas coisas, elas sempre me desestimularam muito. E às vezes a gente começa a se perguntar, né? Ah, será que eu tô no caminho certo? Será que eu escolhi a profissão certa? Se você gosta de alimentos, se você gosta da área, você escolheu a profissão certa. É que o desânimo bate, a tristeza bate. Então, assim, quanto tempo eu preciso para colocar em prática essa atitude, ele é relativo. Ele é relativo porque depende da sua vida, depende de como você hoje está. Depende de você, não é de mim. Eu não posso aqui te dizer, o tempo que você vai levar para tomar essas atitudes é 2 meses, é 3 meses, é 1 ano. Eu não posso te falar isso, né? Eu posso te dizer a minha história, que o meu tempo foi esse. E talvez se eu não tivesse agarrado essa oportunidade, talvez eu nunca nem descobrisse. Eu só sabia que eu queria, a única coisa que eu tinha certeza, gente, é que eu amava a nutrição. Eu aprendi a gostar de nutrição. Então, essa era a certeza que eu tinha. E aí, a partir do momento que eu tive essa atitude, eu quero ter meu próprio negócio, tá aqui a oportunidade, eu vou ter meu próprio negócio, esse foi o tempo. Então, eu acredito que cada profissional, cada pessoa que queira trabalhar na área de alimentos tem o seu tempo. Não, chega, agora chega. Eu já trabalhei muito para os outros, já me decepcionei, já sei como trabalhar, agora eu quero colocar os meus conhecimentos em prática. E foi isso que eu fiz, não me arrependo, tá? Vamos então a nossa... Gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, fazer uma pergunta, fiquem à vontade.
Só pra relembrar quem chegou aqui, essas foram perguntas que eu selecionei das pessoas que falam comigo na rua, que me mandam mensagem no privado, tanto no Instagram, pessoas que eu conheço, quanto no WhatsApp, e me fazem perguntas, às vezes tiram dúvidas ou apenas elogiam, mas foram perguntas que eu achei pertinente trazer para vocês aqui hoje, tá bom? A quinta pergunta é: quais são as vantagens dessa atitude? Todas. Por quê? Primeiro que não desistir. Graças a Deus a gente faz um bom trabalho. Não vou dizer que não tem problemas, porque eu estaria mentindo para vocês falando de histórias de conto de fada. Qual é a empresa que não tem problema? Só que quando a gente não desiste, quando a gente faz um bom trabalho, quando a gente faz com amor, quando a gente faz com carinho, quando a gente tem, principalmente, gente, é um tema que eu preciso falar, que eu acho que eu já até falei em outros vídeos gravados, não em lives, mas quando a gente tem organização e planejamento, os problemas, eles são menores. E eu consigo, inclusive, como eu já trabalhei 11 anos em outras empresas para outras pessoas, muitas das vezes eu faço comparações. Aline, mas não é ruim comparar, é que isso me dá força para continuar. Nossa, mas olha, quando eu trabalhava lá na empresa, nossa, esse problema era lá na outra empresa era XXX. O meu problema, que tem o mesmo caminho, vamos dizer assim, da área de gestão, por exemplo, é o mesmo ramo, vamos dizer assim, o mesmo caminho, porém é menor. Só eu sei disso. Às vezes eu falo para uma ou outra pessoa, mas quando eu paro, penso e realmente vejo a diferença, não. Eu tenho problemas, mas eles são problemas menores e controláveis, totalmente controláveis. E em comparação com a experiência que eu já tenho, são problemas assim absurdos, sabe? E é do mesmo contexto, era isso que eu queria falar. Problemas do mesmo contexto, mas quando eu comparo, eu vejo que são problemas controláveis e que eu consigo lidar com eles, porque eu já tive a experiência de resolver em outras empresas para outras pessoas, e hoje eu tenho, e aí eu penso, hoje eu tenho que resolver, são meus agora, não é mais da outra empresa, do meu chefe, agora é a minha empresa, agora eu sou responsável técnica, então eu tenho que resolver. Então, é isso que eu penso. As vantagens são todas, né? Mas é importante sempre você ter a organização, ter o planejamento, tá com medo, vai assim mesmo, errou, conserta, tá? Então, são coisas que a gente tem que fazer, são atitudes que a gente tem que ter. Então, mais uma vez, vantagens, eu vou até citar algumas para vocês. Quando você não desiste, você consegue realmente ultrapassar aquele problema. Você olha para trás e vê e observa e vê, nossa, que bom que eu não desisti, porque foi passageiro. Eu posso ter a liberdade de ir e vir da minha empresa, fazer o que eu tenho que fazer, cuidar da minha família, e a minha empresa vai estar lá, porque eu organizei, porque eu planejei, né? Vantagens também, outro tipo de vantagem também é que você pode estruturar a sua empresa do jeito que você quer. Você pode progredir a hora que você quiser. Não, eu vou dar uma pausa, ou então a partir do mês que vem eu vou lançar um novo produto, ou eu vou contratar novos funcionários. Você sabe da sua necessidade, você faz acontecer da melhor maneira. Então isso é importante, tá? Aí vem uma sexta pergunta que eu achei interessante colocar, que foi uma das pessoas que me procurou. E na hora eu demorei um pouquinho a responder, mas eu respondi. As pessoas confundem o que isso significa. O que a pessoa quis dizer? No início eu não entendi também. Não sei se vocês entenderam, mas no início eu não entendi. Gente, alguém me atualiza aí da hora, por favor? Por gentileza, que em 1 hora o Instagram ele fecha. Se eu confundir atitudes, né? O que acontece? Quem me perguntou isso quis dizer assim, que algumas pessoas, elas confundem atitudes com
vamos dizer, com propostas ou algo em que vai gerar desconforto, problemas ou até mesmo sentimentos ruins. Então, assim, as pessoas confundem o que significa atitude. Eu acho que... Obrigada. Eu acho que sim, que algumas das vezes as pessoas confundem. E te confundem também, né? Porque elas não sabem dividir o pessoal com o profissional. Então, o que acontece? Você toma uma atitude para resolver determinado problema e as pessoas acham que você não fez o certo. Ou simplesmente que você deveria tomar outro caminho. Nem sempre você está certo e nem sempre as pessoas estão certas. Então, confundir atitudes com rigidez, com problemas. Se eu tomar uma atitude que vai me gerar mais problemas, é uma atitude, mas não significa que é boa. Foi isso que a pessoa quis me passar, né? Porque ela disse assim, que algumas vezes ela já tomou atitudes que teve problemas na empresa. E que esses problemas foram tão grandes que ela acabou tendo que demitir alguns funcionários e mudando a proposta da empresa dela. Eu acredito que houve sim uma confusão de atitude, porque a gente tem que saber interpretar. E quando eu comecei a live aqui com vocês, desde o início eu falei o quê? Que eu tava falando aqui que o que fez diferença na minha empresa foi não desistir, errar e consertar, ter medo vai a si mesmo. Então, isso foram para mim 3 atitudes que me levaram ao progresso. Mas quando você for tomar atitudes, não confundam. Não confundam atitudes que vão te diminuir ou dar prejuízos e problemas à sua empresa com atitudes que vão te levar ao progresso. Porque às vezes a gente fala assim, olha, você tem que tomar uma atitude. A pessoa vai lá e faz acontecer as coisas. E quando você vê, o problema tá maior do que era, tá uma bola de neve, porque a pessoa foi lá e tomou uma decisão, uma ação, uma atitude que não deveria ser feita. Foi uma proposta errada. Então, quando eu falo de atitude, eu tô falando de atitudes assertivas, de boas atitudes que te levam ao progresso. Atitudes ruins, como é que você vai identificar? Eu, inclusive, falei isso nos outros vídeos, ou em alguns vídeos já gravados. Você precisa imaginar. Gente, você sempre tem que imaginar o que pode acontecer com aquela sua atitude. E uma coisa que eu falo muito na minha empresa, ultimamente até eu tenho falado muito, se colocar no lugar do outro. Eu nunca vi, e olha, eu trabalhei 11 anos para outras pessoas, para outras empresas. Eu nunca vi um líder, eu nunca vi um chefe falar assim pra mim. Eu nunca vi. Aline, eu preciso me colocar no seu lugar. Aline, se coloque no meu lugar enquanto chefe. Então eu vou me colocar no seu lugar enquanto nutricionista. Quem dera que alguém me falasse isso. Eu ficaria tão feliz, porque com certeza eu iria progredir mais na empresa, porque eu teria estrutura para crescer. Porque, assim, a gente erra, mas tudo que está ao meu alcance fazer, eu tento fazer pela minha empresa. Se o funcionário pede, olha, a gente está precisando de tal coisa. Às vezes eu esqueço, às vezes eu passo por determinada loja e lembro. Eu tenho que comprar isso que eles me pediram. Eu não vou dizer que não. Se eles precisam, não é para eles, é para a empresa. O pedido deles não é para eles, é para a empresa. Ou seja, para progredir, para a empresa progredir. Se eu der estrutura de trabalho para os meus funcionários, eles vão demonstrar o melhor que eles podem. Se eles quiserem, logicamente, eles vão demonstrar tudo aquilo que eles podem fazer, tanto para o progresso deles quanto para o progresso da empresa, porque eu dei condições de trabalho, porque eu me coloquei no lugar deles, eles estão precisando. Quem dera, gente,
Quem dera que as empresas realmente pudessem se colocar no lugar dos funcionários e vice-versa. Seria realmente muito interessante. Um passo para o progresso, ou seja, uma atitude, isso é uma atitude. Então, quando a pessoa me perguntou, tu não acha que as pessoas confundem? As pessoas confundem. As pessoas confundem atitude com rigidez, com grosseria, com capacidade de se colocar no lugar do outro. Infelizmente, também com a questão de desacreditar no funcionário, de não dar uma chance, de não dar uma oportunidade. Infelizmente, tá? Vamos então, alguém tem alguma pergunta, gente, até aqui? Já foram 6 perguntas. Se alguém tiver alguma coisa a falar, fiquem à vontade, tá? Para perguntar. Quais são os efeitos colaterais? Existe um momento que... Quais são os efeitos colaterais dessa falta de atitude, no caso, né? Bom, eu vou dizer pra vocês assim, um líder que é um líder parado, que não tem atitude para progredir, boas atitudes, nem, na minha opinião, tem que ter cuidado em falar líder. E nem chefe. Ele é um representante da empresa, simplesmente isso. Se as pessoas prometem fazer algo pela empresa e não faz. Ontem até um funcionário, lembrei agora, um funcionário falou isso pra mim. O meu amigo trabalha numa área de manipulação de alimentos e o chefe dele, eu acho que ela usou essa palavra, o chefe dele, se não foi, me corrija aí que ela tá aqui na live. O chefe dele sempre promete que vai ter uma reunião, promete que vai ter isso, que vai ter aquilo e nunca tem. Promessas são promessas e devem ser cumpridas, né? Não só que vai ter uma reunião, mas se você promete que vai ter algo, tem que ter algo, a não ser que haja motivos para não ter. Mas é importante que você planeje tudo que você vai fazer e que você tenha atitudes para fazer. Não adianta só você prometer e não sabe nem por onde começar. Não sei como fazer isso, e agora? Se você não sabe nem por onde começar, mas quer prometer, então primeiro estude como você vai fazer isso. De que forma você vai levar isso para a empresa, fazer crescer e que os funcionários também cresçam com você. Só prometa aquilo que você sabe fazer. Então é por isso, quais são os efeitos colaterais quando você não tem atitude? Primeiro, você não é líder, você não é chefe e você apenas representa a empresa. É um representante da empresa. Mas sem atitudes, infelizmente, ele usa o termo patrão. Então, não é chefe, não é patrão, não é líder, é apenas um representante da empresa. Que muitas pessoas procuram para resolver, mas a falta de atitude de realmente resolver os problemas não tem. Não tem. E isso fica cada vez mais deficiente na produção. Isso, gente, isso é visível. Isso é visível. Na área de produção, isso é visível. Na área onde tem estoque, nas áreas. Isso é visível quando não tem alguém ali que te dê um suporte. As pessoas ficam perdidas, as pessoas não sabem qual é o caminho, simplesmente por conta de quê? Atitudes. Atitudes não se compra, não se vende na esquina. Se faz. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. E aí vai ser eternamente um representante da empresa. Onde as pessoas procuram e nada se resolve, porque não tem atitude. Outra pessoa falou pra mim também assim, Aline, eu saí de uma empresa e quando eu saí, que a psicóloga da empresa me chamou, ela perguntou assim pra mim, o que você acha que você errou, que precisou mudar? E eu achei até que ele foi muito sincero. Ele falou assim, eu não acho que eu errei. E os meus colegas que foram demitidos não erraram. Vocês é que estão errando. Vocês querem tirar todos os funcionários achando que o problema é nosso. O problema
é lá de cima, é do superior. Vocês têm que tirar o chefe. Se vocês continuarem tirando funcionários, problema nenhum vai resolver, porque o problema não é nosso. O problema é dele que tá lá em cima. Atitude certas, atitudes corretas, boas atitudes que vão para o progresso. Estou repetindo isso por conta da perguntinha ali, número 6, né, que as pessoas confundem, tá? Então, esses são os efeitos colaterais. Vamos agora à nossa última pergunta, 8ª pergunta. Existem momentos que vamos ter que dar um tempo do nosso foco, que é progredir através das atitudes, né? É assim, sim, no início da live eu comecei a falar de sentimentos que, enquanto líder, empresário, nós podemos ter, nós podemos apresentar. E assim, gente, tem momentos que a gente precisa relaxar, que a gente precisa pensar, que a gente precisa ter tempo. Tem uma frase que alguém também me falou, né? Depois que a gente começou a gravar os vídeos, eu vejo muitas pessoas conversarem comigo, até mais pessoalmente, né? Muitas pessoas vêm falar comigo pessoalmente. Quando a gente não tem tempo, a gente não sabe nem como gastar o dinheiro. E isso é um fato. Quem não tem tempo para investir, não sabe ganhar dinheiro. Quem não tem tempo para olhar para sua empresa, não tem como progredir. E isso é a mais pura verdade. Então, às vezes a gente tem que parar para relaxar. Sim, tem que parar para relaxar. Respira, calma e vai, né? Mas às vezes a gente também tem que ter um tempo depois de relaxar, antes de tomar atitudes, antes de resolver alguma coisa. Pensa, o que eu preciso fazer daqui em diante? A Aline tirou o meu foco. Meu foco é gestão e nutrição. É gerir a parte de produção de alimentos, controle de qualidade, saber se estão assinando certo, saber se estão seguindo o POP. Tem que parar. Para e pergunta o que você pode melhorar, o que você pode fazer. Aline, mas eu já também cuido, no meu caso também, né? Já estou tentando passar isso, da gestão financeira da empresa. Tem alguma coisa dando errado? Pensa. Não é só ele chegar lá e fazer de qualquer jeito, não. Pensa, relaxa, respira. E aí se pergunta, o que eu posso mudar? Imagina, você tem que imaginar a mudança, tá? Se ela vai mesmo dar certo. Comunicar as pessoas que estão envolvidas no processo. Abrir seu coração do que está acontecendo e principalmente falar. Me falem onde eu errei, me digam onde eu errei. Eu quero crescer com vocês. Tô aqui com vocês, tá? Então não só adianta sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Pensa. Então, na verdade, quando você desvia do seu foco, é para o progresso. Seu progresso, o progresso da empresa, tá? Então, não é desviar do foco, vai acontecer um monte de coisa ruim. Não, é só uma pausa para o pensamento, para o seu pensamento se alinhar às suas estratégias, ao seu planejamento. Então, calma, vamos ali alinhar o pensamento, imaginar o que pode acontecer, como pode acontecer, de que forma você vai fazer isso, quais são os instrumentos de trabalho que você precisa. É do funcionário? É fazer um investimento? É melhorar a estrutura? É você se melhorar? É você procurar estudar mais? Qual estratégia você tem que ter? Você tem que ter alguma coisa. Você tem que saber fazer. Então, assim, o foco é importante? Sim. Mas sair do foco para resolver, ter soluções, gente, isso aí já é muito, muito bom. Um passo para o progresso.
o progresso de vocês mesmos, como ser humano, como profissional, como líder, como empresário, tá? Bom, nós já falamos aqui das 8 perguntinhas, tá? Eu vou reler aqui e se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Quanto tempo nós temos? 9h51. Nós temos 10 minutinhos, tá? Então, as perguntas que eu fiz foi: qual atitude fez a diferença na minha vida, né? Em relação à empresa. E essa atitude eu devo fazer desde o início. Como identificar a hora que eu tenho que ter essas atitudes. Quanto tempo eu preciso para colocar em prática essa atitude. Quais as vantagens dessas atitudes? As pessoas confundem atitude, que eu já até falei para vocês. Quais os efeitos colaterais e se existe algum momento que eu tenho que parar do meu foco para resolver essas atitudes. Bom, temos um comentário aqui, o Michel, que também foi meu aluno, né, Michel? Seja bem-vindo. Ele falou, eu tô assim também, né? Se você quiser comentar mais alguma coisa. Mas, assim, esses sentimentos, eles são normais. Eu acredito que em qualquer trabalho, a área de produção é algo que a gente tá ali todos os dias produzindo alimentos. E tem um trabalho braçal, tem um trabalho emocional, psicológico ali muito grande. Só quem realmente vive e tem um carinho por isso, começa a pensar que vai para os clientes, que não quer que eles reclamem, que quer fazer um bom trabalho. E a gente acaba realmente se sobrecarregando, né, com alguns sentimentos. E a gente precisa ter realmente boas atitudes para progredir. Então, gente, se alguém quiser fazer mais um comentário, eu estou aqui à disposição, de braços abertos, para que eu possa responder da melhor forma a vocês e passar o conhecimento. Como eu falei, quando eu iniciei a empresa, eu não encontrei ninguém que me ajudasse, né? Eu encontro muitos profissionais falando da consultoria, mas não para abrir a empresa uma pessoa que seja da área de alimentos. Em relação ao foco, tenho, mas não consigo. Eu acho que ele quis dizer que ele tem o foco, mas não consegue manter aquele foco. É isso, Michel? Responde aí pra mim. Ele tem foco, mas não consegue manter aquele foco. Qual a melhor hora de ter atitudes? Então, eu falei aqui, né, que a melhor hora de ter atitudes, na verdade, é quando você percebe que você tem sentimentos. E eu falei de 3 tipos de sentimentos bem importantes. A vontade de desistir, que você precisa olhar o todo, se existe mesmo motivos para desistir. Ou seja, a empresa está funcionando, seu trabalho está indo bem, os funcionários estão contentes, seu alimento está sendo bem preparado, tem qualidade. Se tem tudo isso, não tem motivo para você desistir. São sentimentos que estão vindo, que você precisa trabalhar, que você precisa, às vezes, respirar e pensar como você pode organizar as suas ideias para ter boas atitudes que vão te levar ao progresso. A outra é medo. O medo, se ele te dominar, ele te para. E você precisa apenas de uma pausa para pensar e não parar, tá? Ele é uma escada para o progresso. Tá com medo? Vai assim mesmo, porque quando você vai, você olha para trás e vê tudo que você construiu, mas foi com medo e medo mesmo. Errou e o outro é o erro. Errou, conserta. O erro é o principal ponto para o progresso. É o erro. Se você errou, opa, errei, que bom, pessoas estão me falando que eu errei. É agora que eu vou acertar. Agora é a hora de acertar. É uma atitude. São 3 atitudes muito boas. Quando eu vou fazer? Qual é a hora que eu tenho que fazer? Quando eu sinto. É a minha necessidade. Se eu sentir esses sentimentos, é a minha hora. A minha hora é uma, do fulano é outra, do outro fulano é outra. Cada um tem a sua hora. Tenho muito receio. Normal. Normal. Todos nós um dia tivemos. Tá? Eu até falei, eu passei 11 anos trabalhando para outras empresas. E eu tive muito... eu me vi muito desestimulada. Até perguntando se era aquilo mesmo, por que tinha que ser assim.
acho que é o meu caso, medo de errar. Todo mundo tem, Michelle. Todo mundo tem medo de errar. Isso é super normal, mas é aquele fato. Errou, né? Conserta. Porque somos seres humanos e às vezes a gente se cobra tanto. Ai, se eu fizer aquilo eu vou errar. Ai, se eu fizer aquilo outro eu vou errar também. Mas vem cá, você fez? Não. E como é que tu sabe que é errado? Né? Temos 4 minutos. Como é que você sabe que é errado? Você fez? Você colocou em prática? Você pesquisou formas de fazer? Você estudou? Você se comunicou com outras pessoas do ramo para saber se elas já passaram por isso? Para saber a opinião delas? Então, você tentou? Não. Então, como você pode saber se é um erro? E o erro paralisa. Ele te faz parar. Não pare. Dê pausas. Pausas são boas pra gente pensar, pra gente respirar, pra gente descansar o nosso corpo cansado, a nossa mente, tá? Eu tô falando isso porque eu já fiz. Nem sempre eu consigo fazer, porque eu sou uma pessoa muito ativa. Eu não gosto de ficar parada, eu gosto sempre de estar fazendo alguma coisa. E quando eu tô parada, eu fico me cobrando. Mas os momentos que eu fiz e todas as vezes que eu faço, é muito bom. É muito bom. Realmente melhorou muito a minha capacidade de agir, de tomar atitude. Por trabalhar para outras empresas, eu me cobro muito. Exatamente. Eu sempre me cobrava muito. Sempre. E o que faltou para mim naquele momento era ter atitude. Errar, eu vou assim mesmo. Se eu errar, eu vou aprender. Tô com medo, eu vou assim mesmo. Por que me faltou atitude? Porque eu ficava ali e não sabia o que ia acontecer. Ai, meu Deus, não vou fazer porque eu não sei se eu errar e o que vai acontecer. Mas eu ia, se eu fosse, eu ia mudar a minha história. Só que agora passou, não posso mais. E ficou por isso mesmo, né? E a gente se cobra e esquece de entender que muitas das vezes a gente deixa passar coisas que são importantes de progresso pra gente, pra minha área de trabalho, pra empresa, e não tem atitude. E não tem atitude, fica ali. Por se cobrar tanto, a gente para de pensar, para de agir, né? E fica ali se cobrando para fazer sempre as mesmas coisas com medo de errar. Foram colocações bem legais assim pro nosso tema de hoje. Michelle, se você na próxima live quiser fazer uma conversa paralela aqui comigo, tá? Eu posso te colocar ao vivo comigo pra gente debater, continuar debatendo esse tema, que eu acredito que muitas pessoas têm. Nós temos 1 minutinho, eu vou me despedindo de vocês, mas eu tenho novidades antes que acabe. Nós vamos fazer o programa Pequeno Empreendedor, 1 semana, tá? E vai cair aqui a internet, porque o Instagram ele só permite até 1 hora. Mas eu vou me despedindo de vocês. Michelle, a gente vai se falando, a gente pode fazer um ao vivo aqui na live. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por me ouvirem, muito obrigada por me acompanharem, por curtirem as minhas publicações, por comentarem e deixem as suas dúvidas, os seus comentários. Sejam todos muito bem-vindos sempre ao meu canal, às minhas redes sociais, e o que eu espero é ter ajudado vocês. Então, até a próxima, fiquem de olho, porque o programa Pequeno Empreendedor foi algo que eu parei para pensar no momento de estresse. E aí, eu acredito que vai dar certo. E se não der, volta de novo, faz diferente, mas vai com medo mesmo. Então, fiquem ligados no programa Pequeno Empreendedor, que ele tá chegando, e eu conto com a presença de vocês. Até a próxima, gente!